Meu querido irmão, minha querida irmã, eu me dirijo a você nessa noite que é muito especial. Nós estamos na sexta-feira da paixão, ou sexta-feira da esperança, ou a boa sexta-feira, alguns chamam de diversas maneiras. É uma sexta-feira que marca um acontecimento trágico e ao mesmo tempo abençoador. E a gente poderia relembrar rapidamente os passos que seguiram a isso. Jesus sabia o que ia acontecer. Pouco tempo atrás, ele celebrou a ceia com os seus discípulos e ele tomou o pão e tomou o cálice e disse: Isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, esse é o meu corpo que é partido por vocês. Bom, depois que ele ceiou com os seus discípulos, ele saiu para um lugar chamado Getsemane. E estando lá com eles, foi surpreendido, porque Judas já havia saído, ido até aos sacerdotes e à guarda, e subiu com eles para prender a Jesus. E ele então traiu a Jesus e prenderam a Jesus. Diz o texto que maniataram a Jesus, ou seja, algemaram a Jesus e levaram Jesus. Isso na quinta-feira. Olha, essa noite foi a pior noite que uma pessoa poderia passar. Jesus certamente não dormiu nessa noite de quinta para sexta-feira. Foi terrível. Acusações de respeito, ofensas. Ele foi carregado, foi levado primeiro ao sumo sacerdote, Anás. Chegando no sumo sacerdote, 2 discípulos foram com ele. Um era Pedro, outro era João, discípulo amado. João era amigo, conhecido do sumo sacerdote. E João entrou com Jesus até o local onde haveria o primeiro depoimento. Pedro ficou na outra sala. Mas depois de algum tempo, João, por sua influência, conseguiu que os servos permitissem que Pedro entrasse. Pedro entrou. E chegou um certo momento que o sumo sacerdote perguntou a Jesus pelos discípulos dele: onde é que estão os seus discípulos? E Jesus respondeu assim para ele: eu sempre falei abertamente. Tudo o que eu ensinei foi público, foi do conhecimento de todos. Eu não escondi coisa alguma, nada fiz em oculto. Falei nas sinagogas, falei no templo, falei em todos os lugares. Como se dissesse, a coisa é comigo, não é com os meus discípulos. Quando ele acabou de falar isso, ele levou uma bofetada. Jesus levou uma bofetada na sua cara, no seu rosto. Um guarda fez isso. Você imagina um guarda, um homem jovem, forte, com raiva, com ódio, querendo aparecer para o sumo sacerdote, querendo mostrar serviço, a uma bofetada. De surpresa, Jesus não esperava. Levou a primeira bofetada. E Jesus então virou para esse policial, para esse guarda, e perguntou: o que eu falei de mal? Se eu falei mal, dá testemunho. Explica. Mas se eu falei bem, por que você está me ferindo? Bom, ali houve o episódio do Pedro negando, mas saindo dali, Anás o encaminhou para Caifás, genro, sacerdote. Anás era o sumo sacerdote, o principal. Agora encaminhou para Caifás. Caifás o interroga e manda para Herodes. Herodes interroga e manda para o pretório, para Pilatos. É interessante que, preste atenção nisso, os religiosos, os santarrões, aqueles puritanos, eles chegaram, sumo sacerdote, os sacerdotes, doutores da lei, escribas, vieram com uma multidão, uma turba, e foram até ao pretório. E chegando lá no pretório, disseram para Pilatos que não podiam entrar. Pilatos certamente os convidou para entrar, Jesus já estava lá dentro. Nós não podemos entrar. Sabe por quê, Pilatos? Nós somos servos de Deus, nós somos fiéis
e nós vamos comemorar a Páscoa. Se nós entrarmos, nos tornaremos impuros. Então não poderemos comemorar a Páscoa. Religião, religião, religião. Com este episódio, eu evoluí a respeito do conceito que eu tinha de religião. Antes, muitos anos atrás, achava que religião era o caminho, toda ela levava a Deus. Depois descobri que a certa leva a Deus, mas qual é a certa? Depois descobri, me disseram que religião vem do verbo latino religare, que significa ligar o homem a Deus. Mas depois eu descobri que isso não é verdade. Religião é o esforço do homem em busca de um ser superior, que ele pensa que é superior, qualquer que seja, em qualquer região, em qualquer lugar. Então, tudo quanto é religião faz isso. E estão longe de Deus. Mas, então, aqueles religiosos, eles estavam preocupados em serem puros. Eles queriam comemorar a Páscoa. São puros. Eles não iam se sujar entrando no pretório. Então, o Pilatos foi até Jesus e perguntou: quem é você? Por que eles estão te acusando? O sacerdote, a turba toda, a multidão te entregou. O que você fez? Ele não sabia, não tinha o que dizer, não cometeu nenhum erro, nenhum pecado. E voltou lá Pilatos até eles. E Jesus lá dentro. E Pilatos disse para a multidão: olha, eu não vejo mal nenhum nesse homem. Não tem crime nenhum, eu não posso condená-lo. Ele disse: pode sim, ele se faz de rei. Aí o Pilatos voltou a Jesus e disse: você é rei? E Jesus disse: você diz isso de si mesmo ou porque ouviu alguém? E aí Pilatos não gostou, mas aí o Pilatos voltou até a entrada lá do pretório e disse: eu não vejo mal nenhum, não há erro nenhum nesse homem, não consigo condená-lo. Ele disse: então você não é amigo do César, de César, o romano, o imperador, porque esse homem se diz rei e você não quer fazer nada contra ele, então nós vamos te denunciar. Voltou Pilatos. E também ele é culpado porque ele se diz filho de Deus. Aí Pilatos ficou com medo. E ele entrou e foi conversar com Jesus: de onde você é? E Jesus já não respondeu mais. E aí Pilatos falou para ele: olha, você não sabe que eu tenho poder para te libertar e para te condenar? Para deixar você ir embora e para te crucificar? E você não me responde? E Jesus falou para ele: nenhuma autoridade que você tem é sua, você recebeu. Se do alto você não receber, você não pode fazer coisa alguma. Bom, a insistência era grande, ele entregou finalmente Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, arrastaram para fora da cidade. E lá cravaram, açoitaram, bateram. Ele não aguentava carregar a cruz. Chamaram um homem chamado Simão para ajudar, porque ele não aguentava uma noite inteira de sofrimento, de tortura. E quando chegou lá, então cravaram aqueles pregos contra a madeira, fincaram na sua carne na madeira e levantaram aquele madeiro terrível. E ali ele ficou horas e horas e horas. Hoje é sexta-feira. Foi num dia como esse. E ele já estaria aí com algumas horas de morto. Ele foi morto em nosso lugar. Por suas pisaduras fomos sarados. E nós o reputávamos como ferido de Deus e oprimido. E dizem que os homens passavam e meneavam, ou seja, com negativas a Jesus. Tudo isso ele sofreu para cumprir a justiça de Deus. Era um plano de Deus, que aqueles perversos não sabiam. Mas eles, por maldade, levaram Jesus a tamanha dor. Mas ali estava um plano maravilhoso, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. A justiça foi feita, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Jesus faz um balanço, Isaías diz isso, no capítulo 53. E a sua alma fica satisfeita, porque ele, com o seu sangue, justificou a muitos, salvou a muitos. E o reino de Jesus só faz crescer. Glorifiquemos então a Jesus. Hoje teria sido a primeira noite dele morto. O sábado ele vai passar todo morto na sepultura. O seu corpo. Mas ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. No domingo de manhã cedinho,
Ele ressuscitou e está vivo, governa e voltará em glória e poder, estabelecerá o seu governo aqui na terra. E nós que cremos, governaremos com ele. A Jesus toda a glória, toda a honra, todo o louvor, por ter aceito o plano que ele e o Pai estabeleceram. Obrigado a Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Yahvé, que nos deu o teu Filho unigênito, sabendo do que ele ia passar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor suportou, sabendo também de tudo. Foi tão triste e tão terrível, mas o Senhor suportou por mim e por todos nós. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é quem nos convence de que Jesus fez essa obra em nosso favor. A ti a glória, a honra, o louvor eternamente. Amém.